Antes de nós lermos o texto, o tema que eu quero compartilhar com você hoje, na verdade vamos iniciá-lo nessa noite, chama-se compromisso genuíno. Diga comigo, compromisso genuíno. Entenda algo. Existem coisas que são colocadas por Deus dentro de nós. E existem coisas que dependem de uma posição do nosso coração. Por exemplo, eu entendo que é perda de tempo quando você ora pedindo santificação. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Eu entendo que esse tipo de clamor é uma perda de tempo. Porque a santificação não é um processo que parte de Deus. A santificação é um processo que inicia-se com o desejo do meu coração. Então nós não vemos o resultado de muitas coisas em nossa vida, porque elas não dependem de um mover de Deus. Elas dependem de um posicionamento do meu coração. E nós precisamos ter discernimento sobre alguma dessas coisas. E uma delas é essa que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Compromisso genuíno. Diga, compromisso genuíno. Há pessoas que oram e dizem, Senhor, gera em meu coração um compromisso com a Tua palavra. Gera em meu coração um compromisso com o Espírito Santo. Gera no meu coração um compromisso com a igreja. Gera no meu coração um compromisso com os irmãos. Gera no meu coração um compromisso com isso. Gera em meu coração um compromisso com aquilo. E aí você percebe que esse tipo de clamor, esse tipo de oração, ela nunca é atendida. Porque gerar compromisso não é um dom espiritual. Gerar compromisso não é uma habilidade espiritual. Gerar compromisso é uma decisão do meu coração. É uma decisão do seu coração. Então existem coisas que são muito simples, mas existem outras que vão exigir de nós uma abnegação, vão exigir de nós renúncia, vai exigir de nós, muitas vezes, aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Mas compromisso é uma coisa necessária. Se nós pretendemos que algo dê certo no ambiente em que nós estamos vivendo, nós necessitamos desenvolver um compromisso. Mas eu quero que você entenda que não basta apenas nós termos um compromisso. Esse compromisso tem que ser genuíno. O que significa genuíno? Significa ser puro. Significa não ter nenhum outro tipo de mistura. Quando nós falamos de alguma coisa genuína, nós falamos daquilo que, quando for examinado, você não vai encontrar nenhum outro elemento estranho, nenhum outro tipo de interesse. Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de hoje. Compromisso genuíno. Em qualquer ambiente que nós estamos, ele é necessário para que as coisas ali deem certo. Se nós desejamos que a nossa família dê certo, precisamos gerar um compromisso genuíno. Compromisso genuíno entre marido e mulher, um compromisso genuíno entre pais e filhos. Não haverá sucesso numa casa se não houver um compromisso genuíno. Não haverá sucesso numa empresa se não houver um compromisso genuíno entre patrão, chefe, empregados. Não haverá sucesso numa igreja se não houver um compromisso genuíno entre os membros do corpo de Cristo
que reúnem-se nesse ambiente. Esse texto vai falar muito com a gente nessas 2 terças-feiras. Eu poderia ministrá-lo todo hoje, mas vamos deixar um pouco para a semana que vem, porque eu quero ir bem devagar com você. Diga bem devagar. Quase parando. Parando algumas vezes. Mas vamos lá. E aí você vai começar a fazer uma avaliação do seu coração dentro desse assunto. E então você vai perceber por que há coisas que não funcionam para você. Por que você gera expectativas e essa expectativa ela é frustrada. Vamos ler o texto do versículo 8 até o versículo 17. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Até o versículo 13, não é isso? Não, até o 17, vamos. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi, e ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Diga, são essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Compromisso. Definição de compromisso segundo o dicionário. Anote. Compromisso. Assumir uma obrigação com alguém. Compromisso. Assumir uma obrigação com alguém. Compromisso. Assumir uma obrigação com alguém. E Davi foi um adolescente, um jovem e um adulto de compromisso. Davi tinha compromisso com seu pai. Quando os irmãos de Davi foram para a guerra, e Davi ficou no pasto para cuidar das ovelhas da família, em alguns momentos, em algumas situações, o rebanho foi ameaçado. Ele conta isso para Saul. Ele diz: houve um dia que eu estava tomando conta do rebanho do meu pai, e veio um urso, e eu me agarrei com ele e eu matei com a força das minhas mãos. Numa outra ocasião veio um leão e veio pegar as ovelhas da minha casa, as ovelhas da casa do meu pai,
eu também me agarrei com esse leão e eu matei com as forças das minhas mãos. Veja, um garoto, talvez 16 anos, talvez 17 anos, já se atirando e se arriscando para defender as ovelhas do seu pai, mas ele não está afugentando um cachorro, ele está se agarrando com um urso, ele está se agarrando com um leão. Afinal, gente, bastava Davi ficar escondido atrás de uma árvore e aquele leão pegaria aquela ovelha e iria embora. E tudo voltaria ao normal depois. Era só ele ficar escondido atrás de uma árvore, aquele urso pegaria aquela ovelha e iria embora. Porque uma fera, quando ela mata a sua fome, ela não fica no mesmo lugar. Ela só veio pegar a sua presa. Ela pegou a sua presa, ela vai embora. Davi simplesmente poderia ter chegado para o pai dele e dito: pai, uma ovelha a menos, porque apareceu um urso lá. Um mês depois: pai, mais uma ovelha a menos, porque apareceu um leão lá. Mas não, Davi disse: quando apareceu um urso, eu me atraquei com ele e matei com as minhas mãos. Quando apareceu um leão, eu me atraquei com ele e o matei com as minhas mãos. O que Davi estava testemunhando para o rei Saul? Davi estava testemunhando: eu sou um cara de compromisso. Quando eu aceito uma missão, quando eu ponho a mão no arado, eu não olho para trás. Eu não amarelo quando a situação fica desfavorável. Hoje nós perguntamos: em quem podemos confiar? Em quem podemos confiar? Podemos confiar em quem nos dá testemunho. Em quem nos dá testemunho de compromisso. Por isso, muitas vezes, gente, nós somos testados. E aí, até onde vai o nosso nível de compromisso? Até onde vai o nosso nível de compromisso? Até onde nós levamos isso? Você percebe que, quando nós falamos de compromisso e nós demos a definição, assumir uma obrigação com alguém, você percebe que compromisso não é algo que alguém coloca sobre nós? Não é algo que alguém nos oprime, não é algo que alguém, nos obriga. É algo que nós assumimos por uma decisão e por uma escolha nossa. Eu escolhi isto. Eu decidi por isso. Não foi fulano, ciclano, não foi A, nem B, nem C que me obrigou a estar aqui. Compromisso, ele é gerado na liberdade. Escreva isso. Compromisso, ele é gerado na liberdade. Compromisso é gerado na liberdade. Todo mundo que casou aqui não casou obrigado. Casou porque você era livre. E você gerou um compromisso com essa pessoa. Antigamente tinha casamento na polícia, já acabou há muito tempo. Há 60 anos atrás, levava para casar na polícia. Aí era obrigado. Hoje não. Hoje não tem mais casamento na polícia. Então, compromisso é gerado com a liberdade. Qual a liberdade? De eu dizer sim ou de eu dizer não. Essa liberdade eu tenho. Então, quando o pai de Davi enviou ele para cuidar do rebanho da família, Davi, como filho, ele pode dizer: pai, eu não vou dar conta disso.
Mande Samar, mande de qualquer outro. O lugar é perigoso. Eu ainda sou um adolescente caminhando para a juventude. Não, mas quando o pai dele entregou a ele essa missão, ele simplesmente se comprometeu com o pai dele. Como estão me entendendo? Ele não foi obrigado pelo pai. Ele não foi forçado pelo pai. Na liberdade que ele tinha, ele disse: eis-me aqui. Agora, quando nós assumimos um compromisso, aí então nós temos que preparar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, porque você não sabe o que vem por aí. Você não sabe se vem um leão, você não sabe se vem um urso, mas alguém está confiado em você. Alguém está acreditando em você. Davi era um homem de compromisso. Quando ele foi buscar notícia para o pai dele, como que estavam os irmãos na guerra, aquela história de Davi e de Golias, mesmo Davi não estando ali para aquilo, Davi não foi no campo de batalha para lutar. Davi foi no campo de batalha para saber como que estavam os irmãos. Estavam vivos? Estavam aleijados? Como que estavam indo na guerra? A notícia não chegava com tanta facilidade quanto chega hoje, né? Então Jessé chamou Davi e falou: vai lá, vê como é que estão seus irmãos, veja se estão vivos, se estão mutilados, veja a situação. E quando Davi chega naquele ambiente, preste atenção nisso, quando ele chega naquele ambiente, ele percebe o povo de Israel abatido, desanimado, ele percebe os soldados desanimados, ele percebe os soldados, porque medo é coisa que você vê na cara, né, gente? Medo é coisa que você vê na cara. Davi logo leu o ambiente todo, e ele então descobriu que Israel estava sendo afrontado. Ele tinha alguma coisa a ver com aquilo? Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele tinha a ver com as ovelhas que ele deixou lá. Tanto que o irmão dele, quando vê ele, fala: o que você está fazendo aqui? Você deixou aquelas poucas ovelhas lá e você vem para cá? Você quer aparecer? Não, Davi estava cumprindo uma missão que o pai dele havia dado para ele. E quando ele então toma conhecimento da situação, alguém o conduz até o rei Saul. Presta atenção nisso. E dentro da tenda, ele convence Saul a deixá-lo, a desafiar o gigante. Sabe, gente, isso aqui tem uma lição muito poderosa para a gente. Porque existem alguns tipos de compromisso. Existem compromissos que nós fazemos ele com pessoas. Existem compromissos que nós fazemos ele com um propósito. Existem compromissos que nós fazemos ele com uma visão. Então, quando Davi entra naquele cenário e ele olha para a situação vexatória do povo de Israel, uma situação humilhante, Davi tinha um compromisso. Diga, compromisso. Agora não é com Saul, agora é um compromisso com o reino. Agora é um compromisso com o reino. Você consegue entender isso? Não é mais uma coisa pessoal.
compromisso pessoal ele tinha com o pai dele. Agora ele chega num ambiente em que ele pertence, ele chega num ambiente em que ele faz parte, porque ele era israelita, ele era judeu. Ele chega nesse ambiente. Ele chega nesse ambiente e ele assume uma responsabilidade. Algo que partiu dele. Diga, iniciativa. Iniciativa dele próprio. Não foi Saul que descobriu que ele era um grande guerreiro. Não foi Saul que descobriu que ele tinha matado um urso. Ô garoto, vem cá, fiquei sabendo que você matou um leão com a sua mão. Cara, estou precisando de você. Tem um miserável de um Golias aí, de um filisteu. Se você matou um leão e um urso com a mão, você vai dar jeito dele para nós, vamos lá. Aí Davi falava assim, não vou não. Soldado, prenda ele. Não. Compromisso é gerado na liberdade. Entenda isso nessa noite. Diga comigo, compromisso. Ele é gerado na liberdade. Não é na pressão. Não é na opressão. Compromisso é gerado na liberdade. Porque se não partir do meu coração, não vai funcionar. Você entende isso? Se não partir do meu coração, não vai virar. Eu vou frustrar as pessoas. Elas vão colocar uma expectativa em mim que não vai ser suprida. Agora, quando você foge de todos os compromissos, você já revelou que você é uma pessoa sem caráter. Porque todo ser humano, ele precisa ser uma pessoa de compromisso. Em qualquer ambiente que você está, você necessita ser uma pessoa comprometida com aquele ambiente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Davi, ele vai encarar o Golias, Davi vai lutar contra o Golias, por algo que partiu do coração dele. Então, Davi era um homem de compromisso. Ele foi defender o povo da ameaça da escravidão. Quando todo mundo havia recuado, gente. Todo mundo havia recuado. Lá está o Davi. Eu não vou deixar o meu povo junto comigo virar escravo desse povo. O Deus que entregou um leão e um urso na minha mão vai entregar esse gigante também. Quando Davi se torna um foragido, depois que ele derruba o gigante, Davi começou a ser aclamado em Israel. Saul feriu milhares e Davi seus 10 milhares. Isso gerou um ciúme no coração do rei Saul. Isso gerou uma inveja no coração de Saul. E Saul começou a dizer, por que para ele dão 10 milhares e para mim só milhares? E então desencadeou uma perseguição de Saul contra Davi. E nesse período dessa perseguição, Davi corre para cá e corre para lá, corre para não sei para onde, se esconde em buraco, em caverna, né? Se esconde nos altos morros. Davi encontra um grupo de gente que estava semelhante a ele. Eram os endividados, eram os perturbados, eram os malfeitores, era gente que a sociedade havia expurgado do meio delas. E na soma geral de todos dava 400. E a Bíblia diz que Davi se torna chefe desses 400. Ele lidera esses 400. Como estão me acompanhando? É só um momento de história para você entender onde nós vamos caminhar um pouco nessa noite e na próxima semana. Ele se torna líder deles, se torna chefe deles. E eles criam entre si um ambiente de compromisso. Mas um ambiente de compromisso muito poderoso, gente. Muito poderoso. Sabe? Quando Davi torna-se rei de Israel, talvez 13, 15 anos depois,
São exatamente esses 400 que se torna o exército de Davi. É a partir dele que os outros soldados se desenvolvem. Mas foram 13, 15 anos em que viveram experiências boas, viveram experiências difíceis, viveram experiências em que um dia eles queriam trucidar Davi, mas viveram experiências em que exaltaram também Davi, passaram por momentos muito críticos, por momentos muito difíceis, mas olha, são nesses momentos difíceis que o nosso compromisso é provado. Uma aliança voltando para um casal, uma aliança de casamento, uma aliança que é feita no casamento, ela não é provada quando tem muito dinheiro, ela é provada quando falta dinheiro. Ela não é provada quando está todo mundo com saúde, ela é provada quando entra enfermidade nessa casa. Ela não é provada quando não tem problemas. Esse compromisso é provado quando temos problemas. Mas você já percebeu que quando temos problemas, o primeiro sentimento que nós temos é o de rompimento? É o de separação? Então Davi com esse pessoal, gente, eles passaram por bons momentos e passaram por momentos muito difíceis. E esses momentos difíceis provou o compromisso que havia entre eles. Foram dias difíceis que eles viveram, mas superaram. Sabe, quando nós temos um compromisso genuíno, as nossas estruturas podem até ser abaladas, mas nunca vão cair. Nunca vão cair. Podem ser abaladas, podem ser atacadas com uma violência enorme, mas nunca vão cair. Por que vocês passaram por tudo isso? E por que estão de pé? Porque nós temos compromisso. Só porque nós temos compromisso. Sem ele, qualquer tipo de pacto verbal que a gente faz, ele pode ser quebrado. E a gente pode falhar num compromisso. Você se recorda quando Jesus compartilhava com os discípulos que ele iria ser capturado, levado preso, depois seria humilhado, crucificado, ressuscitaria no outro dia? O que Pedro disse para ele? Não vamos deixar que isso aconteça com você, não. É um compromisso espontâneo. Ele tem liberdade para fazer isso. Ele tem liberdade para fazer isso. Aí Jesus fala, vou te falar uma coisa. Dessa vez você não vai conseguir, não. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele, mas jamais. Jamais. Entenda, as situações vão comprovar o nosso nível de compromisso. Jesus foi preso, iniciou-se a perseguição a Israel contra os discípulos. E onde estava Pedro? Pedro estava longe, mirando Jesus de longe. E a Bíblia diz que quando o olhar deles em algum momento se cruza, Pedro não aguenta olhar para os olhos de Jesus. E ele abaixa a cabeça e sai triste. Essa expressão, ele sai triste, para mim ela é muito significativa. Porque tem pessoas que quando elas não cumprem com o compromisso, elas saem balançando o ônibus. Ela sai balançando o ombro. Não deu, fazer o quê?
Mas Pedro saiu triste, ele saiu aborrecido, porque ele não pôde cumprir, ele não pôde assumir ali publicamente o que ele havia dito para Jesus. E isso gerou uma depressão nele. Pedro saiu dali, foi para dentro de uma casa, foi para dentro de um quarto, ficou escondido lá. E a situação a situação foi tão profunda na alma de Pedro, que quando Jesus ressuscita e fala para Maria Madalena, fala para os discípulos lá para Galileia, que a gente vai se encontrar lá, vírgula, e diga a Pedro que vá também. Para Jesus falar para Maria Madalena, dar o recado aos discípulos e também falar, ô Pedro, e ele também falou para você ir. Você pode imaginar o estado de depressão, de tristeza que Pedro estava? Qual a avaliação que Pedro iria fazer? Aliás, qual a avaliação que Pedro fez de si mesmo? Qual a avaliação que Pedro fez de si mesmo? Ele nunca mais vai confiar em mim. Ele nunca mais vai acreditar em mim. Quando a gente temos um coração puro, genuíno, quando nós assumimos um compromisso e nós não damos conta, nós simplesmente não vamos procurar outra rota, não vamos procurar outro caminho. Quando eu não consigo suprir a necessidade de alguém, quando eu não consigo suprir a expectativa, sabe, que alguém tinha comigo, depois de um compromisso que fizemos, depois de um compromisso que na minha liberdade eu fiz, meu irmão, dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Porque alguém projetou, alguém caminhou, sabe? Alguém desenvolveu alguma coisa, acreditando que naquele tempo, que naquele dia, quando eu dei a minha palavra, ele podia contar comigo. Então você pode imaginar o estado do coração de Pedro, para Jesus dizer, diga para ele também. Então é possível nós quebrarmos um compromisso? É possível. Mas qual o estado do nosso coração? É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. As pessoas já acostumaram tanto a assumir compromisso e não cumpri-los, que se tornou uma coisa normal para ela. É normal. Deu, não deu, não deu. Fazer o quê? Então diga a Pedro que vá também. Ele disse que estaria lá, mas não estava. Então, Davi, ele conseguiu gerar naqueles 400 guerreiros um espírito de compromisso genuíno. Porque, gente, o resultado que nós obtemos, seja lá no que for, é devido a um compromisso que foi gerado. Não é por causa de um. Não é por causa de um. É porque houve uma conexão de compromisso, de coração. Então, o que nós vemos no reinado de Davi, desde o começo até o fim, nós não veríamos se não houvesse
compromisso entre eles. Tudo é resultado de um compromisso. Nós estamos vivendo agora, essa é a segunda semana do evangelismo, da estratégia da cadeira vazia. Você sabe qual a célula que vai obter êxito? Hein? Aquela célula onde aqueles irmãos possuem compromisso uns com os outros. A célula onde não há irmãos conectados um ao outro, comprometidos um ao outro, esquece. Você imagina, me passa aqui agora uma imagem na cabeça. Você imagina, ministrou-se a palavra da célula, irmãos, vamos orar uns pelos outros, ora pela necessidade de um, ora pela necessidade do outro. Bem, gente, agora vamos falar do evangelismo. Semana que vem, está aqui as 3 cadeiras, vamos orar em torno delas. Quem sentar nessa cadeira, nós vamos colocar as mãos, vamos ungir, ela vai ser curada, ela vai ser libertada, vai ser tudo, né? Porque Deus é tudo que alguém precisa. Aí tudo bem, todo mundo ora, vem aquele fogo, nós somos bons para isso, né? Oh, Deus vai fazer a obra. Então tá bom, irmão, ó. Aqui, João, 3 convites para você, quinta-feira, convidar 3 amigos seus. Eles vão sentar nessa cadeira, João. Você vai ser um instrumento de Deus. Toma aqui, João. Oh, uau. Me devolve. Aí eu chego para o João Filho. Estamos no mesmo ambiente. Olha o que é compromisso. Não, você não vai querer. Não. Aí quando eu entrego para ele, então, João, mas por quê? Não, porque eu não sei falar com as pessoas, não é nada disso, irmão. É que ele não quer gerar compromisso. Agora, como que eu posso estar num ambiente e não ter compromisso com as pessoas que estão naquele ambiente comigo? Como você pode ser marido e mulher se o homem não tem compromisso com a esposa e a esposa tem compromisso com o marido? Esse casamento vai durar até quando? Até ontem. João capítulo 17, Jesus, na sua oração, chamada oração sacerdotal, ele faz um pedido ao Pai. Ele diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. Como você entender isso? Então você precisa começar a compreender que no ambiente em que nós vivemos, nós necessitamos estar comprometidos com pessoas e nós necessitamos estar comprometidos com o propósito daquele ambiente. Se nós não estivermos comprometidos, nós não estamos ligados, nós não estamos conectados, nós não estamos vivendo o que os outros vivem, nós não estamos vivendo a proposta pela qual ali nós nos encontramos, pela qual ali nós nos reunimos, pela qual nós existimos. Essa é a razão do fracasso. Porque quando um compromisso não é gerado a partir de mim, eu estou desconectado. Uma vez que eu estou desconectado, eu estou desligado, eu estou vulnerável. Pessoas desconectadas umas das outras são pessoas vulneráveis. Com certeza elas vão ser atingidas. Com certeza elas vão perder alguma coisa. E elas não entendem que é pela falta de compromisso. A vulnerabilidade é a falta de compromisso. Porque afinal de contas, quem vai me socorrer nesse dia?
Afinal de contas, quem vai aparecer para matar o urso e o leão que está me ameaçando? O ser humano ele é muito egoísta. Você quer que as pessoas gerem compromissos com você, mas você não gera compromisso com ninguém. Eu vejo pessoas na célula de oração que vivem reclamando, porque não me visitam, porque não oram por mim, porque nunca foram lá em casa, porque nunca isso, porque nunca aquilo outro, porque nunca... Reclama de tudo. Mas aí, gente, você vira para essa pessoa e diz assim, mas irmão, você tem compromisso com alguém aqui? O que você está colhendo é resultado do que você tem plantado. Você quer que as pessoas se conectem a você, mas você não se conecta a elas. Eu trato problema de casamento, quem já conversou comigo sabe disso, eu sou muito direto, eu não acho que tem que conversar muita coisa. Sabe como que eu trato problema de casamento? Muito simples. Esse aqui reclama daquele, aquele reclama desse. Ele diz assim, ele tem que mudar. Ou ela diz, não, ele que tem que mudar. E fica jogando para lá. Se ele mudar, eu também mudo. Se ela mudar, eu mudo. Nunca se resolve esse problema. Jesus disse uma coisa muito poderosa. Tudo que você quer que os homens os façam, faça você primeiro. Faça para ele o que você está reclamando. Faça para ela o que você está reclamando. Mude você. Ah, quer dizer que meu problema é esse? Meu problema é esse. Então tá bom. Eu vou começar o meu processo de transformação. Vou iniciar meu processo de mudança. Mas não é também para você ficar apontando. Ó, eu já estou mudando, você até agora nada. Entende isso? Aí não dá, é só eu que estou pagando o preço. É assim ou não é, gente? É. Mas não deve ser assim. Porque antes que nós amássemos Jesus, Jesus nos amou primeiro. Jesus não colocou uma condição para nos amar. O amor dele é incondicional. Então nós precisamos entender, gente, esse princípio básico. Se eu tenho conexão com alguém, esse alguém precisa ter conexão comigo. Quantos estão me entendendo? Porque quando nós geramos essa conexão por meio do compromisso, eu vou sentir segurança, eu vou estar seguro. Agora, eu não posso esperar nada de ninguém num ambiente em que eu não tenho compromisso com essas pessoas. Como estão me entendendo? Então nós precisamos entrar num nível de maturidade espiritual. Você entende? Precisamos entrar num nível de maturidade espiritual. Então nunca reclame. Antes de você reclamar, veja se aquilo que você deseja que as pessoas sejam com você, se você também é com alguém. Eu quero que o João tenha compromisso comigo, coisa boa. Mas eu tenho compromisso com o João? Nós precisamos entender isso. Quem está me acompanhando aí? Diga amém. Então compromisso deve ser uma via de duas mãos. Vai daqui para lá, mas vem de lá para cá também. Então os irmãos que estão nas suas células de oração,
nessa estratégia, não se iluda. Não se iluda. Avalie a célula, avalie os irmãos que estão lá. São pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Estão comprometidas com a visão que Deus tem dado para essa casa. Se não, elas apenas querem ser servidas. O que deve fazer, bispo? Largar para lá? Não, sirva a elas. Porque maior é o que serve. Não é porque alguém é infiel que eu vou ser infiel. Alguém é infiel, eu vou continuar sendo fiel. Nunca entre na dele. Sabe? Às vezes nós temos essa mania. Não, mas ele não é fiel, então também não vou ser fiel. Não, ele é infiel, mas eu vou continuar sendo fiel porque eu sou uma pessoa de compromisso. Esse é o testemunho que vai acompanhar a minha vida. Quem me entende aqui, levante a mão. Amém ou não amém? Então, porque às vezes também há alguns líderes de células que eles percebem esses irmãos que não se comprometem com a visão, não se comprometem com o reino de Deus, não se comprometem com o chamado e também abrem mão dele. Não, vive para lá então. Não. Nós fomos chamados para servir. Se alguém não gera conexão comigo, não é comprometido comigo, eu permaneço comprometido com ele. Quem está me entendendo? Porque eu não dependo dele. Eu não dependo dele. Eu dependo de mim mesmo. Há uma coisa que eu posso falar publicamente. Provavelmente aí as imagens vão para o mundo inteiro. Mas eu me recordo da primeira reunião. Após a morte do apóstolo Uriel, o apóstolo Jair assumiu o apostolado da igreja e reuniu todo o governo da igreja, os bispos, os irmãos que têm cargos administrativos. E foi um momento assim muito, muito glorioso, onde cada um de nós expressávamos alguma coisa. E os irmãos, não, como eu fui leal, fiel ao apóstolo Uriel, eu também vou ser ao Senhor. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu fui o último a falar. E eu falei pouco nesse dia. Eu só falei uma coisa. Lealdade não tem a ver com as pessoas. Lealdade tem a ver comigo. Eu decidi ser um cara leal. Então vou ser leal àquele, a esse, a esse aqui, aquele outro lá. Eu não dependo de uma personalidade diante de mim para me ser leal. Eu dependo de uma definição do meu coração. Eu vou ser leal. Não importa quem seja. Porque lealdade e compromisso são princípios que nós colocamos na vida da gente. Então não depende da pessoa. Nosso Deus, como Ele é tão leal a fulano, mas também Ele é leal a ciclano. Também Ele é leal a Beltrano. Porque às vezes nós temos muito disso, né? Nós somos leais e comprometidos com um, dois e o resto que se exploda. Não. Lealdade ou compromisso, vamos falar de compromisso. Compromisso é uma questão de princípio que eu coloco no meu coração. Eu decidi. Pessoas que estão próximas a mim, vivendo o que eu vivo, fazendo o que eu faço, eu sou comprometido com elas. Elas não precisam me pedir para me ser comprometido. Já é uma decisão do meu coração. Porque compromisso não está baseado em benefício. O que eu ganho com você se eu me comprometer? O que você ganha comigo se eu me comprometer? Isso não é um compromisso genuíno. Não é compromisso genuíno. Eu não ganho nada quando eu sou comprometido. Eu dou.
Entenda isso. Quando há uma relação de compromisso, você não recebe, você dá. Se você pensa que compromisso vai gerar benefício para você, você está na rota errada, você vai se frustrar. Porque compromisso não gera benefício para mim, não. Compromisso gera benefício com quem eu me comprometi. Porque essa pessoa vai se beneficiar dos meus dons, dos meus talentos, da minha habilidade. E eu não vou esperar nada em troca dela. Como estão me entendendo? Digam amém. Então guarde isso. Primeiro, compromisso é gerado na liberdade. Guarde isso. A igreja será grande, com pessoas que assumem seu papel, segundo os dons que Cristo deu a ela, segundo a sua vocação, mas sem compromisso, nada do que sonhamos, desejamos ou pensamos nós veremos. Podemos ter sonhos mirabolantes, podemos ter uma visão extraordinária, podemos ter os dons e os talentos para isso, capacidade para isso, mas se não houver compromisso, nunca vamos ver isso realizado. Nunca uma visão vai se tornar realidade. Então o texto que nós lemos mostra 4 situações diferentes que falam sobre compromisso. 4 situações em que nós revelamos compromisso. Vamos à primeira delas. 23:8. 23:8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe e Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Anote isso aí. Compromisso é um ato de liberdade. Compromisso é um ato de liberdade. Porque todo compromisso começa comigo mesmo. Escreva isso. Todo compromisso começa comigo mesmo. Escrevi uma coisa. Quantos irmãos que já se comprometeram? Quantas irmãs? Que isso é mais comum para as irmãs. Quantas irmãs que já se comprometeram desde 2000 para cá, perder 10 quilos naquele ano? Vamos, por favor? Eu conheço muitas de vocês. E continuam as mesmas há um punhado de ano aí. Mas 2023 agora vai. Vai nada, irmão. É o ano do acrescentar, o pastor Rodrigo está falando aqui. Agora, quando eu faço um compromisso de emagrecimento, quando você faz um compromisso de emagrecimento, você está fazendo esse compromisso com quem? Com quem? Eu estou fazendo um compromisso comigo mesmo. Então, todo compromisso, ele começa comigo. Agora,
Se eu sou capaz de falhar comigo mesmo, se eu quebro a palavra que eu dou a mim mesmo, complete o texto. Se eu quebro a palavra que eu dou a mim mesmo, coitado de quem acredita em mim. Pelo amor de Deus. Não estou com isso desprezando as irmãs nem os irmãos que, né? Alguns já fazem. Tem irmãos que até apelam, né? Quando o compromisso não resolve, já faz voto também, não cumpre, né? Já fizeram voto de Daniel, já fizeram voto de Jonas, já fizeram Jonas. 3 dias no vento da baleia, sem comer e sem beber. Então já fizeram compromisso, já fizeram voto, né? Eu só estou usando esses exemplos para você entender que o compromisso ele começa comigo. Como vocês estão me entendendo? O compromisso começa com quem? O compromisso começa comigo mesmo. Então, quando eu tenho uma visão, quando eu tenho um propósito dentro de mim, eu não me sinto obrigado a fazer aquilo. Quando eu tenho um compromisso, minha gente, isso se torna para mim um prazer. Sabe, é aquele sacrifício, mas que dá prazer. Eu me sacrifico por isso. Sabe, pessoas dizem assim, nossa, como ele, como ela é capaz de sacrificar-se tanto por isso. Eu não. Não, porque ele tem um propósito, ele tem uma visão. Porque ele entende que o compromisso começa com ele. Compromisso com uma visão, compromisso com um propósito. E quando nós chegamos nesse nível, gente, nós não nos sentimos obrigados a nada. Qualquer uma disse para você, é princípio que eu coloquei no meu coração. Se eu estou numa célula e agora vamos encher essas cadeiras vazias, vamos. Se eu tenho compromisso, eu não me sinto obrigado a fazer isso. Na próxima semana eu vou chegar na célula cantando, jubiloso, porque de 3 eu levei 1. Mas também vou chegar assim meio cabisbaixo, porque chamei 10 e não apareceu ninguém. E as pessoas vão ver isso em mim. Por que ele está aborrecido? Irmão, alegra. Não, eu chamei 10 pessoas, não veio ninguém. Isso revela o quê? Um compromisso. Ele sacrificou, não houve fruto, não houve resultado. Isso mexeu com ele, balançou a estrutura dele. Pessoas que possuem compromisso, elas não fogem diante da adversidade. Ela simplesmente diz, mas semana que vem é a 3ª semana e eu estou lá de novo. Mas pessoas que amarelam, pessoas que quebram o compromisso, elas começam a apresentar inúmeras justificativas. O povo não quer mais Jesus. Ô irmão, se alguém pensasse sobre você, alguns aqui estariam mortos hoje. As pessoas estão com o coração duro, sempre tiveram, gente. O coração do ser humano é o mesmo, desde que pecou. Desde que Adão pecou, o coração do ser humano é o mesmo. Não mudou nada. A mesma coisa, indiferença com Deus, indiferença com a palavra de Deus, indiferença com os homens e mulheres de Deus. Sempre foi assim, não tem nada de novo. Ah, bispo, mas o mundo está mais perdido. Está nada, irmão. A coisa ainda está muito boa por aqui. Como assim? Jesus falou, olha, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé são piores do que os dias de hoje.
Porque quando os dias de hoje se tornarem como os dias de Noé, quando o coração do ser humano for tão mau como era nos dias de Noé, é o dia que Jesus vai voltar. Então ainda está muito boa a coisa por aqui. Não está tão ruim assim não. Não dá para levar. Quando der para levar mais, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Mas por enquanto dá para levar. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém ou amém? O homem que todos os dias a mulher tem que falar para ele assim: vai trabalhar, meu filho. Ele não é um homem comprometido. Porque a mulher tem que mandar ele trabalhar. As irmãs podiam ter falado um amenzinho assim para mim, que eu ajudei vocês, né? Mas também, o marido tem que dizer para a mulher: não vai fazer almoço hoje não? Não vai lavar essa roupa que está 15 dias amontoada atrás dessa porta, não? Não vai tirar essas teias de aranha, não? Quando a gente chega a ter que falar isso para uma outra pessoa, é o testemunho claro de que ela é uma pessoa sem compromisso. E o que é que acontece num ambiente que não tem compromisso? As coisas não acontecem. As coisas não prosperam. Nós vivemos só de uma ilusão. E isso vai gerar uma frustração. E para a gente encerrar aqui a história do rapaz ali, o Jabizão, nós vemos que numa única batalha ele matou 800 guerreiros inimigos. Agora veja que coisa interessante, olha lá o texto. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez só. Agora, a sua ação, olha para mim, irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Olha o que é compromisso. A ação dele não dependeu de uma ordem de Davi. Davi não chamou e disse: olha, tem 800 guerreiros aí cercando a gente, vai lá e dá um jeito neles. Não, a Bíblia diz que ele, diga ele simplesmente poderia ficar fora, fugir daquela situação. Mas gente de compromisso, não precisa ninguém estar no calcanhar dele. Não precisa ninguém estar pegando no pé dele. E quando ele viu 800 inimigos cercando, ele simplesmente pegou a sua espada e partiu para cima. Porque ele sabe, ele entendia: eu faço parte de um projeto de conquista e de estabelecimento do reino de Israel. Não houve pressão, só responsabilidade. Aquela situação necessitava dos seus dons e talentos. Ele havia gerado, como Davi, o princípio do compromisso genuíno dentro do seu coração. Eu termino com uma pergunta que alguém me fez algum tempo atrás, há bastante tempo. Alguém me perguntou assim: por que os apóstolos se tornaram mártires? Por que os apóstolos morreram? Por que os apóstolos deram a vida? Por que eles fizeram tudo aquilo? E eu lembro que na época eu respondi para essa pessoa: porque eram obedientes. E a obediência é cega. Quando alguém diz para você fazer uma coisa e você acredita nela, você vai e faz até as últimas consequências.
É só isso, é porque eles eram obedientes. Mas, minha gente, existe uma diferença enorme entre um coração obediente e um coração comprometido. A diferença de um coração obediente para um coração comprometido é que o coração obediente, em muitas das situações, ele faz o que ele deveria fazer com prazer, ele faz reclamando, murmurando, praguejando, insatisfeito. Mesmo quando ele obtém uma vitória, ele não se alegra com ela. Mesmo quando ele tem uma conquista, ele não se alegra com essa conquista. Porque aquilo para ele é um peso desgraçado carregar. Desculpa, desgraçado. Mas é assim que as pessoas falam aí. Né? E também não é palavrão, não. O que é um desgraçado? É uma coisa que não tem graça. É só isso. Alguém diz que é palavrão, mas não é não. Né? As pessoas que espiritualizaram o negócio. Com graça. Aí pra gente tá com raiva, fala desgraçado. Né? Mas é só isso. Mas hoje eu não responderia dessa maneira. Hoje eu diria que eles revelaram liberdade. Eram pessoas livres para viver ou para morrer. E eles escolheram morrer. Mas eles eram livres para isso. Escolheram a morte ao invés da vida. Porque esse era o compromisso deles. Expandir o reino de Deus. No último encontro que eles tiveram pessoalmente com Jesus, qual foi a conversa que rolou entre eles? Qual foi a conversa que rolou entre eles? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura. Essa última palavra de Jesus gerou um compromisso. Porque a Bíblia diz que logo eles partiram. Não tinha mais Jesus ali do lado, só tinha o Espírito Santo. Mas, irmãos, esse negócio do Espírito Santo é tão interessante, né? O Espírito Santo, ninguém se sente constrangido pelo Espírito Santo. Nós só nos sentimos constrangidos por aquilo que a gente vê. Ah, Jesus não está aqui não. Sabe? Mas o compromisso genuíno, ele é manifestado na presença e na ausência. Escreva isso. O compromisso genuíno, ele é manifestado na presença e na ausência. Então não há necessidade de que alguém esteja próximo de mim. O compromisso, ele é gerado. Você expressa compromisso, tanto na ausência quanto na presença, quanto na ausência. E as ações de Paulo. O apóstolo Paulo mostra a liberdade com que ele cumpriu o seu chamado. Prisões, perseguições, naufrágio, necessidade, espancamento, traição dos falsos irmãos. Mas por que passar por tudo isso, né? Eu vou para Jerusalém. Não, eu vou para Roma. Por que eu tenho que ir para lá? Quando Ágabo pega o cinto de Paulo e amarra as mãos e os pés dele, ele diz, é isso que vai acontecer com o dono desse cinto se ele subir para Jerusalém. Olha a cara de pau do Paulo. Eu sei que é isso que me espera de cidade em cidade. É isso que vai acontecer com o homem a quem pertence esse cinto se ele for para Jerusalém. Opa, Deus está me avisando para não ir. A gente sempre quer ouvir uma voz contrária de Deus, né, gente? Deus está falando, Deus está avisando que é para mim não ir. Que
Que se eu for, eles vão me pegar, eles vão me amarrar. Se eu for, eu vou ser preso. Então, deixa eu sair para o outro lado aqui. Ele falou, não, mas é isso mesmo que me espera, eu sei disso. Pessoas comprometidas não fogem, minha gente. Diga aleluia. Ele sabe o que espera ele. Ele sabe que tem um leão esperando ele, mas ele não foge. Ele sabe que tem um urso esperando ele, mas ele não foge. Ele sabe que tem um inimigo esperando ele, mas ele não arreda o pé. E sabe o que me chama a atenção nisso tudo? É que quando pessoas comprometidas, quando essas pessoas, elas não pulam fora do barco, elas não viram as costas, você sabe o que acontece com essas pessoas? Sabe o que acontece com elas? Elas são protegidas, fortalecidas, animadas, encorajadas e saem vitoriosas em Deus. Pessoas comprometidas têm um respaldo de Deus. Afinal de contas, por que você acha que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Ele está falando com pessoas comprometidas. Ele não está falando com quem tem fé, não. Essa palavra de Jesus não é para quem tem fé. Essa palavra de Jesus é para quem tem compromisso com Ele. Não preocupe com o que vocês vão comer. Não preocupe com o que vocês vão beber. Não preocupe com o que vocês vão vestir. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Agora, busque, olha isso, o que quer dizendo? Compromisso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas que as pessoas andam preocupadas com elas, vos serão acrescentadas. Não se preocupe com isso. Então entenda uma coisa para a gente terminar aqui esse primeiro ponto. Quando eu tenho necessidade de alguma coisa, minha gente, é bom eu olhar para o meu nível de compromisso com as pessoas e com Deus e com o reino de Deus. A primeira avaliação que eu preciso fazer é essa. Qual é o meu nível de compromisso com as pessoas? Qual é o meu nível de compromisso com a palavra de Deus? Qual é o meu nível de compromisso com o reino de Deus? Qual é o meu nível de compromisso? Eu preciso entender isso. Então guarde esse primeiro ponto. Guarde esse primeiro ponto. Compromisso. Escreva aí. É um ato de liberdade. Eu não faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque eu decidi fazer. Ninguém me obrigou a ser pastor. Ninguém me obrigou a deixar a faculdade. Eu deixei todo o plano que eu tinha para a minha vida. Porque eu decidi. Eu resolvi no meu coração. Eu me comprometi com o reino de Deus. Eu termino aqui nessa noite dizendo para você: você está numa célula de oração? Há irmãos ali que foram levantados para liderar. Mas há outros que foram levantados e estão ali apenas para levar pessoas para ter um encontro com Jesus naquela célula. Você precisa ter esse compromisso, porque isso faz parte do reino de Deus. Se nós estamos no reino, não temos compromisso com o reino também não tem compromisso com a gente. Quem me entende aí, diga amém. Então pense um pouco nisso daqui para frente. Amém? Semana que vem a gente continua. Eu quero falar sobre compromisso é ter uma forte determinação. Compromisso é não mudar. Compromisso é buscar solução. E depois vamos falar sobre os níveis de compromisso. Eu prefiro gastar um pouco de tempo mais nisso hoje, tá? Para vocês entenderem esse princípio tão poderoso na nossa vida. Isso vai mudar você.
Isso vai transformar pessoas que estão próximas a você. Isso vai tornar a sua vida melhor. Amém ou não amém? Digo aleluia.